Acho que o que eu vou falar não é nenhum mistério, nem nenhuma revelação quântica bombástica, que é todo mundo que gosta do meio holístico, místico e que quer começar a ter uma dificuldade enorme, porque pode vir e provavelmente virá muita insegurança de como começar e de saber se vai dar conta de suprir as suas próprias necessidades, de saber se vai subsistir com isso, né? E largar possivelmente uma carreira para começar outra, né? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a minha experiência, um pouco porque eu não quero me aprofundar muito, porque, bom, vocês sabem que eu sou professor, formador de tarólogos, formador de astrólogos e formador de magos. Oraculistas também, como um todo, porque eu jogo I Ching, tenho um curso de I Ching, né? E o principal desafio dessas pessoas é, ao estudar isso, olhar para isso e falar, ok, dá para ganhar dinheiro com isso, dá para viver disso, é possível viver só de astrologia, tarô, área mística, aconselhamento, terapias holísticas? Sim, obviamente é possível. A minha vida é essa, inclusive. Eu não sou mais empregado, não tenho a mínima pretensão de voltar a ter carteira assinada CLT. Tá gostando desse assunto? Esse assunto é legal, ele pode mexer com as coisas que você acha que é seguro, é para sua vida, e o meu objetivo não é fazer uma mudança bombástica na sua vida, é só propor uma experiência de vida que pode te animar a querer seguir, certo? Então já deixa um joinha, curta esse vídeo. Eu tenho esse canal desde 2014, faço curso sobre formas de colocar vídeo, etc. O engajamento tá baixo, então eu preciso que vocês deem um joinha, preciso que vocês compartilhem, preciso que vocês assinem o canal. Meu canal é bizarro, ele tem mais de 10 mil inscritos e as visualizações não passam lá de 200. E vamos para esse vídeo que muito provavelmente ele vai te ajudar. Pessoal, o que eu vou falar aqui não é para vocês seguirem a ferro e fogo, e muitas das coisas que eu fiz de escolhas para minha vida, muito provavelmente não vão combinar com o seu estilo de vida. Então eu vou misturar esse vídeo com a minha história, mais decisões que eu fiz e algumas dicas também. Então vai de você filtrar do que você acha que eu fiz que é legal para você e do que você acha que eu fiz que não é legal para você, mas vai pegar as dicas para tentar adaptar para o seu estilo de vida, certo? Bom, eu tive uma facilidade que outros não tiveram, que é eu sou filho de uma profissional do meio. Atualmente a minha mãe ela não tá mais tão atuante, que ela já está na melhor idade, na terceira idade, mas ela sempre foi astróloga, e a minha mãe ela foi uma das primeiras brasileiras a serem iniciadas em Reiki. O Reiki, quando veio da Alemanha pela Reiki Association International, sei que o Reiki veio do Japão, mas o Reiki chegou no Brasil pela Alemanha, pela uma institucionalização da Reiki Association International. E aí em 2001 eu já fui iniciado em Reiki 1. E aí eu tive a facilidade de, como a minha mãe tinha o I Ching, todo mundo que fez curso comigo já sabe, um dos primeiros vídeos é sempre eu contando a minha história, todo mundo sabe que a minha mãe tinha o tarô mitológico, que eu roubava o tarô mitológico da minha mãe, aquele da antiga siciliano com fundo verso preto, né? E ela jogava moedas do I Ching e eu ficava olhando e falando, meu Deus, que isso? Que da hora e tal. Aí eu ficava enchendo o saco dela pra aprender tarô, pra aprender. O tarô eu aprendi sozinho, eu ficava roubando dela, mas aí ela me mostrou o I Ching, ela me ensinou tarô, eu fiquei anos enchendo o saco da minha mãe para falar sobre astrologia, mapa astral e tal. Ela já tem um lugar no céu por conta disso, né? E aí, como eu nasci em um lar de classe média baixa, eu cresci com essa percepção de que, já que vivemos classe média baixa, trabalhar com isso sempre vai me deixar numa classe média baixa. Então criou-se uma percepção de A mais B, não foi algo racional, foi da criação mesmo. Então aí eu fui para a faculdade, sou bacharel em turismo, tenho graduação continuada em educação à distância na prática e fui para o mercado de trabalho. Caí na área de educação internacional, trabalhei com intercâmbio, trabalhei com orientação para estudo nos Estados Unidos, trabalhei com internacionalização de instituições de ensino superior para convênios internacionais e intercâmbios de alunos. E nesse meio tempo eu sempre trabalhei com isso que eu faço, só que de uma maneira paralela. Então eu trabalhava lá batendo cartão, lá batendo ponto das 8 às 17, e aí eu ia atender. Já atendi em domicílio, já atendi pessoas da família, já atendi em clínicas de amigos, né, que tinham suas clínicas holísticas e eu ia lá atender, né. Só que obviamente se eu tinha o meu tempo tomado
pelo trabalho, eu tinha isso aqui para trabalhar com atendimentos, né? Mas eu nunca parei. Eu sempre fui fazendo isso porque eu gostava, né? Às vezes eu saía do trabalho de carteira assinada lá, super cansado e falava, não, vou desmarcar o cliente. Aí uma vozinha dentro falava, não, vai porque você gosta. Vai porque você gosta, né? Eu ia porque eu gostava, porque eu não tinha fé de que aquilo iria abrir portas para eu poder largar o mercado de trabalho. Vamos lá, escolhas que eu fiz que eu acho interessante vocês considerarem. Eu sempre poupei dinheiro. Eu sempre tive um gasto um gasto de vida, não muito, mas sempre tive um gasto de vida inferior ao que eu ganhava. Então eu sempre fui guardando dinheiro. Desde quando eu me formei na faculdade, eu tive meu primeiro emprego. Sempre fui isso, é algo religioso. E aí eu fui fazendo escolhas que mantinham o meu estilo de vida minimalista e de baixo custo. E aí eu vou voltar a essas escolhas mais pra frente. Então eu sempre fui atendendo, sempre fui fazendo imersão nessas coisas que eu gosto e fazendo essa economia financeira. Então quando eu estava no mercado de trabalho e atendendo, começou-se a gerar um estresse muito grande em mim, porque eu gostava tanto do que eu fazia depois do horário comercial, que o que eu fazia no horário comercial foi me estressando cada vez mais, a ponto de já fazer parte da minha história ter entrado num estado depressivo. Eu já precisei, não quero fazer drama sobre isso, porque não foi um estado depressivo grave, foi um episódio da minha vida que eu precisei fazer uma medicação e teve um ápice de estresse tão grande que eu parei ali onde eu estava e falava, tá, Ok, vamos pensar que se eu estou trabalhando com uma coisa que incentiva as pessoas a seguirem o que elas precisam fazer no caminho espiritual delas, para a vida delas, para elas serem felizes, eu preciso ser um exemplo disso. Então aí, no ápice de estresse, eu sentei na minha mesa do escritório, onde eu trabalhava, peguei um papel branco, foi bem simbólico, peguei um papel branco, peguei um lápis e comecei a fazer conta, assim, do que estava na minha cabeça, assim, do tipo, eu por anos e anos e anos, juntei dinheiro para ter que a minha ideia era comprar um apartamento na época e tal. E aí o plano mudou. E aí o dinheiro ficou guardado, né? Meu pai ainda era vivo nessa época. E aí comecei a fazer essas contas e cheguei à conclusão de que se eu resolvesse não fazer nada da minha vida, eu teria dinheiro para me sustentar, sei lá, por 2 a 4 anos. Variava muito naquela época, assim, eu não me lembro direito quanto tempo, mas eu tinha um dinheiro aonde se eu quisesse mudar de carreira, fazer alguma coisa, abrir um negócio, eu teria respiro. Aí o que me incentivou a abrir o meu consultório é que eu já tinha alguns clientes, entendeu? Porque eu sempre fui atendendo. Eu saí do emprego, eu fui demitido, eu consegui convencer o meu chefe a me mandar embora. Acho que eu nunca revelei isso aqui, né? Eu propus para ele algo que a chance de não ser aceito era muito grande. E eu fui demitido. Quando eu recebi esse valor, isso aumentou o meu respiro e aí eu comecei a atender. E aí vai algumas dicas do que eu fiz para começar a crescer profissionalmente. Primeiro, se você está querendo divulgar o seu trabalho só no Instagram, saiba que vai ser muito mais trabalhoso para você, porque o nosso trabalho de tarólogo, astrólogo, ou terapeuta holístico, ou terapeuta vibracional, ele é muito de contato humano, mesmo que não seja físico, mas é de falar com a pessoa. Então isso quebra a resistência da pessoa e gera confiança. Essa confiança é muito mais fácil de indicar outra pessoa. Então vamos supor, você está querendo um tarólogo. Qual é a chance de você contratar um tarólogo que você acompanha no Instagram do que você contratar um tarólogo que o seu grande amigo está indicando para você e falou que é de extrema confiança? Muito provavelmente você vai nesse que o amigo indicou de extrema confiança, porque nós, como seres sociais, a gente facilita esse contato com a aceitação social, né, a prova social. Então, como eu já tinha esses clientes, eu não fui para a estratégia das mídias sociais, eu fui para a estratégia do humano. Eu comecei a fazer promoções. Como eu sempre fui tarólogo, eu falava, a cada 2 clientes, na época não sei se era 3 ou 2, mas a cada 3 ou 2 clientes que você me indicar que pagar, você ganha uma sessão de tarô, né? Então, isso é uma dica para vocês, isso me ajudou muito, né? E aí eu fui produzindo conteúdo sempre no YouTube e no Instagram por prazer, porque isso já foi criando esse arcabouço para mim. Aí, em menos de 1 ano e meio, eu saí de onde eu estava morando, que era uma casa um sobrado que eu dividia com a minha irmã mais velha, e eu montei esse consultório no centro de São Paulo. E aí vem escolhas que eu fiz, que não necessariamente você precisa fazer para vocês, mas que foram fator sine qua non, fator fundamental para gerar a estrutura financeira que eu precisava para conseguir ter uma vida legal como autônomo nessa área. Eu não tive filho,
eu não tive carro, eu escolhi uma vida onde eu poderia fazer tudo a pé, no centro de São Paulo, no 80% das coisas que eu faço na rua de casa, os outros 20% que eu preciso fazer tá nos arredores, né? Então, eu fui para um apartamento num condomínio barato e não tive pets. Foi a primeira fase da minha vida onde eu não tenho nenhum pet. Essas coisas, elas fazem uma diferença gigantesca no orçamento final. Aí que eu preciso ressaltar, isso foram escolhas minhas. Eu nunca tive a intenção de exercer a paternidade, eu exerço a paternidade através do meu trabalho. Eu já vivi muito com pets, já cuidei muito de pets, já tive uma história muito bonita com animais de estimação e hoje eu estou vivendo sem e não vejo necessidade de ter carro agora. Então assim, eu fiz escolhas de vida que permitiram eu ter uma tranquilidade financeira para focar no meu trabalho. E aí eu tive uma outra vantagem, que é como eu tive uma criação muito forte no meio dos estudos com os anjos, com os cristais, etc, etc, etc. Quando chegou a pandemia, eu peguei todas aquelas coisas que eu tinha vontade de fazer cursos e trouxe para o online. Porque os cursos, né, quando a gente vai montar cursos no presencial, tem um problema muito grande, que você precisa arrumar um espaço, você precisa arrumar a disponibilidade de agenda, precisa formar turma, essa turma precisa ficar do começo ao fim, isso é muito desgastante. Então quando eu peguei esses conhecimentos que eu tinha e vi que eu podia transformar em cursos online, aí eu fui para uma outra frente de atuação profissional que me ajudou muito. Então agora eu tenho a parte de atendimentos e a parte de venda de cursos online. Então, quando a gente começa a estruturar isso, né, você vê que é muito viável mesmo você começar. Mas aí, lembra da dica que eu falei? Essa dica de você ir para a promoção com pessoas que te conhecem facilita muito, porque as pessoas já têm confiança em você e falam, opa, eu quero ter mais sessões com essa pessoa, então eu vou indicar pessoas que eu conheço para ele, e isso aumenta muito. Outra coisa que me ajudou muito foi me formar em uma terapia de continuidade, que é a mesa cósmica estelar, que quem por acaso ensina é a minha esposa. Então é uma das mesas radiônicas, chama mesa cósmica estelar, não confundir com a mesa quântica estelar, e essa é uma mesa radiônica onde eu atendo pessoas periodicamente. Então não é uma pessoa que vem fazer uma sessão avulsa, são pessoas que iniciam um processo terapêutico, então isso facilita muito, facilita uma questão financeira do terapeuta e facilita na questão de realização de espírito, porque você vai entrando no universo de uma pessoa e você vai ajudando ela a se melhorar, e é muito legal. E aí hoje eu não sou rico, mas agora eu posso tranquilamente, se eu quiser ter um carro, agora se eu quiser ter um filho, mas eu não quero, né? Tudo bem você querer ter, não tem problema nenhum, é questão de escolha de vida, e tudo bem se eu quiser ter um pet, agora essas coisas não vão me impedir de crescer, entendeu? Então, quando você vai fazer essa transição, saiba que você não precisa largar tudo para fazer isso, você pode ir construindo como eu fiz. O problema é que para mim na época eu ainda não acreditava que seria possível, então eu fui fazendo porque eu gostava, mas isso não precisa ser tão conflitante para você. Saiba que dá para fazer, entendeu? Então vá, só que no começo é bem trabalhoso, né? Se você tem um emprego e quer começar a mudar de carreira, você vai ter que começar a ter clientes em outros horários, então vai ter que trabalhar mais, né? Para depois com esses clientes você já vê que você tem um respiro financeiro para sair do seu emprego, para começar a investir seu tempo todo nisso, certo? Eu sei que esse vídeo foi muito longo, ele não tem um começo, meio e fim bem delimitado, eu só queria mais contar uma experiência, porque eu vi que a receptividade das pessoas com vídeos mais pessoais foi positiva, e eu acho que, assim, eu não sou um exemplo, que eu não sou ricaço, milionário e tal, mas eu consegui chegar num ponto onde muitas pessoas acreditam que não conseguem, e a partir desse ponto, muita coisa pode ser criada, muita coisa pode ser ainda desenvolvida com a cara de cada terapeuta, com a cara de cada oraculista, entendeu? Então sim, é possível, não é um bicho de 7 cabeças, dá um certo medo no começo quando você larga o trabalho, e eu queria encerrar esse vídeo com uma reflexão, que é o seguinte: muitas pessoas têm dificuldade para sair do mercado de trabalho porque tem uma ilusão ou uma percepção ilusória de que o mercado de trabalho ou trabalho CLT é estável, mas não é estável, porque a qualquer momento aquele trabalho pode deixar de existir, e aí você tem o seu seguro-desemprego, o seu FGTS, para ter um tempo para conquistar outro emprego. Só que quando você se torna autônomo e quando você cria uma carteira de clientes, quando você se torna seu próprio chefe, quando isso se estabiliza, esse fluxo de clientes,
ninguém pode te demitir, porque você não tem mais patrão, entendeu? Quem pode te demitir é um cliente, entendeu? Que tá a fim de encerrar o trabalho, ou que já está satisfeito, ou está insatisfeito, pode acontecer, mas aí tem outros clientes, entendeu? E que vão indicando outros para você. Então é muito mais, essa é a reflexão que eu queria encerrar, é muito mais seguro você se tornar o seu próprio empreendedor do que você ter uma carteira assinada. Mas e o concurso público? É mais estável? É mais estável, mas a política ela é instável e nada impede de um dia a estabilidade do servidor público deixar de existir, entendeu? Então recomendo você pensar e meditar sobre isso, refletir sobre as escolhas que eu fiz, o que as escolhas que eu fiz servem para você, o que não serve para você e o que você pode adaptar. Mas vai fazendo aos pouquinhos que com certeza você vai conseguir, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe um joinha para ajudar esse canal, envie esse vídeo para as pessoas que você acha que estão precisando ouvir uma história de que é possível, não é porque você não é filho de astróloga que vai melhorar, porque eu tive que começar do zero, minha mãe nunca me passou nenhum cliente, isso não é problema nenhum, e mande para essas pessoas, para ajudá-las, elas a acreditarem que é possível para elas também, certo? A gente encerra esse vídeo por aqui, se vê no próximo, grande abraço, tchau! Se interessa por magia, gosta do assunto? Não deixe de conferir os nossos cursos de magia atualmente disponíveis pela Udemy. Anjos e Arcanjos, Rituais, Magias, Proteções e Benzimentos, Cristais e Pedras, Rituais, Magias, Proteções e Benzimentos, Elementais e Espíritos da Natureza, Rituais, Magias e Proteções, e o novo curso Magia Prática com o Tarô, Rituais, Magias e Proteções. Confira o Linktree na descrição.